Seja bem-vindo ao dia 200 da nossa leitura do Bíblia em um ano. Quanta coisa boa aprendemos até aqui. Parabéns, você que tem ficado fiel com a gente desde o início. Uau, quanta coisa boa já crescemos e aprendemos. Prazer você que está chegando novo aqui. Eu sou o Leandro Machado e todos os dias a gente lê a Bíblia junto, sem achismo, sem essa de querer tirar versículo do contexto, como a Bíblia é, deixando o próprio Espírito de Deus falar ao nosso coração. Se você não, então se inscreve, ativa o sininho e aqui embaixo deixe seu like para que você possa ser avisado pelo YouTube todos os dias. Então, bora lá, 1 Coríntios capítulo de número 7. Nós vamos a partir do verso de número 1, no dia 200 da nossa leitura, do nosso devocional aqui do Bíblia em um ano, né? Aumenta o som, você que vai ouvir, você que vai assistir. Bora lá então, ó. 1 Coríntios 7, 1 diz assim, ó: Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Lembra que esse capítulo aqui é o capítulo que ele fala sobre casamento, tá bom? E ele vai dizer, mais uma vez, não é porque há tanta imoralidade sexual. Cada homem deve ter a sua própria esposa, cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve ser e fazer o mesmo para o seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim sua esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por um certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e o outro aquele. Portanto, diga aos solteiros e às viúvas que é melhor que permaneçam como eu, né? Sem casar, ele fala. Né? Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que ficar em desejo, ou arder em desejo. Né? Verso 10. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteiro, se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Gente, isso é muito importante porque infelizmente a separação se tornou algo banalizado, né? As pessoas, eu não gosto da roupa que você usa, pum, separa, mais ou menos assim, né? Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Verso 15. Se porém o cônjuge descrente insistir em separar-se, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe, né, que seu marido poderia ser salvo por sua causa, e você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa, cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Ou seja, se você não era casado com um ímpio, né, vocês dois eram ímpios, um se converteu, você não pode separar porque você se converteu, o seu marido não. É isso que ele está dizendo. Você tem que continuar como estava, crendo que o seu testemunho, a sua vida, vai purificar o seu marido ou a sua esposa. Se eles quiserem ir embora porque você se converteu, aí eles podem ir e você está livre. Tirando essa situação, a outra situação bíblica é a situação da traição ou da morte, né? No caso aí a pessoa se torna um viúvo ou uma viúva. Do restante, não tem base bíblica para separação não. Então a galera vê aí hoje em dia todo mundo brincando aí, fica 2, 3 meses, não gostei, percebi que não era o que eu esperava, e vai lá e mete o louco. Meu amigo, pode as pessoas te passarem a mão na sua cabeça, só que a Bíblia não passa, você está errado, tá bom? Bora lá, mesmo que é famosinho aí, tá errado, né? E ele diz assim, verso 16, verso 17, cada um continue a viver segundo a situação que o Senhor o colocou, cada um permaneça quando estava, como Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se o homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição, e se o homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quando você foi chamado, estava sendo escravo? Não deixe que isso preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor? E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer
como estava quando Deus o chamou. Então ele falou: fica tranquilo, você era escravo, né, e foi salvo, tá beleza, não era, tá beleza também. Então ele falou assim: só, né, se atenta àquelas outras coisas que ele traz nos versículos anteriores. Bora lá então, agora 1 Reis, capítulo de número 20. Vamos ver lá, a gente está avançando, nós estamos vendo a história de Elias, né, agora Deus usando ele ali para levantar novas pessoas. A gente vê aqui uma próxima geração já chegando. Bora lá, 1 Reis capítulo de número 20, então. E ele diz assim, ó: por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerras e cavalos. Eles cercaram Samaria e o atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e seus melhores filhos. Está bem, ó meu senhor rei. Respondeu o rei de Israel: tudo que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata e seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã a essa hora enviarei meus oficiais para vasculharem os seus palácios e casas oficiais, para tomarem tudo que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades ao povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei, que lhe darei tudo que ele pediu desde a primeira vez, mas não posso aceitar que sua última exigência seja concedida. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um dos meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar com um guerreiro que venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad e seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu entreguei nas suas mãos, com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou por meio de quem ele faria isso acontecer, e o profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias os farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou 232 soldados dos comandantes das províncias e em seguida reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens, por volta da meia-noite. No meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis ainda estavam em suas tendas bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias saiu da sua cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados, todos os comandantes das províncias de Acabe, todo o exército que havia saído para lutar, cada soldado israelita matou seu adversário sírio e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns de seus cavaleiros fugiram a cavalo, e o rei de Israel destruiu todos os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque, comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Dessa vez, porém, substitua os reis por outros comandantes, reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies, certamente derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel. Dessa vez, em Afec, Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou.
começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Meu Deus, não é? Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele nos deixe sobreviver. Então vestiram panos de saco e de cordas, foram até o rei e lhe suplicaram: O seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. E o rei de Israel respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: Sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Devolverei as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como seu pai fazia em Samaria. Acabe disse: Sobre essas condições eu o libertarei. Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo dos profetas a dizer ao outro: Dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: Como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, o leão atacou e o matou. Gente, era um negócio louco, velho. Eu falo que no Velho Testamento, a forma que as coisas aconteciam, assim, foge mesmo da nossa cabeça, muitas vezes, da compreensão. O cara chega lá, ó, faz isso, pum, não obedeceu a direção, pum, morreu. É mais ou menos isso. Se fosse assim, né, quantos de nós já estaríamos mortos, né? Verso 38. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar e esperou pelo junto do rei à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: seu servo estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém veio e me trouxe o prisioneiro e disse: Vigie esse homem, se ele escapar você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e o seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para sua casa em Samaria indignado e aborrecido. Galera, olha que louco, velho. Né? Se o cara tinha que matar lá o outro, né? Não matou, agora ele mesmo vai pagar com a vida. Uau, meu, eu falo para você, meu, eu não queria viver no Velho Testamento, né? Misericórdia, o negócio era complexo. Bora lá então. Amós capítulo 4, verso 1, né, para finalizar a leitura de hoje, do dia 200. Ele diz assim, ó: Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem os maridos: tragam-me mais bebida. O Senhor soberano jurou sobre sua santidade: chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz, até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro, expulsas das suas fortalezas, diz o Senhor. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifício todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento como oferta de gratidão, entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando dela. Ele está criticando isso aqui, tá bom, gente? Então ele fala: é o tipo de coisa que vocês israelitas gostam de fazer, isso diz o Senhor soberano, tá vendo? Ele não está falando para fazer isso, porque lembra que a oferta do pão era sem fermento, tá bom? Ele diz, versículo 6: Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimento sobre todo lugar. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas, enviei a chuva para a cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca d'água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas plantações, videiras, com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês se voltaram para mim. Enviei pragas contra vocês, com pragas enviei, como enviei as pragas do Egito. Matei seus jovens na guerra, levei todos seus cavalos, o mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês se voltaram contra mim, voltaram para mim. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviviam pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim. Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus, pois aquele que formou os montes, agita os ventos, revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão, pisa os lugares mais altos da terra. Seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então, mais uma vez, Deus está
mostrando para eles que eles iam colher. Lembra, gente? Talvez quando a gente olha, pode falar assim, Deus é mau, Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus fala para o tempo todo, né? Desde lá de Deuteronômio a gente vê, se você fizer isso, se você proceder bem, você vai ser aceito, vai dar tudo certo, né? Mas aí o povo de Israel vai e faz tudo que é errado, né? No mesmo capítulo de Deuteronômio que fala sobre bênçãos, que é ser abençoada a entrada e a saída, se o pessoal ouvisse a palavra, esse mesmo capítulo fala que você vai ser maldito se você fizer as coisas erradas, se não der ouvido. Então o que é isso aqui? Isso aqui é justiça, né? Uma das coisas do caráter de Deus que ele é simplesmente ser justo. Ele nunca vai deixar uma pessoa que plantou um monte de coisa ruim colher coisa boa, nem aquele que planta coisa boa colher coisa ruim. Por quê? Porque Gálatas mesmo 6 diz que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Aqui em Amós, quando nós estamos vendo, são anos de desobediência de Israel, de voltando, né, virando as costas para Deus, e aí o profeta está anunciando que vai acontecer, tá bom? Lembra que Deus é bom, o homem que muitas vezes é ruim e não sabe fazer boas escolhas. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até que o Senhor tem nos ajudado. Quantos dias, Pai? 200 dias crescendo e avançando, aprendendo nas coisas do Senhor. Eu quero mesmo te agradecer, Pai, pela sua fidelidade e orar para que o Senhor continue a falar ao nosso coração, continue a nos ensinar para que nós possamos viver o melhor do Senhor, Pai, aqui nessa terra. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e já me alegro por aquilo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus, amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém e chama. A gente ainda tem muita coisa para a gente aprender e crescer até o final do ano. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. Lembra, seja fiel, faça boas escolhas e viva uma vida abençoada. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo no nome de Jesus.